Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa última aula da disciplina de Gestão de Processos e Fluxos Escolares. A nossa intenção agora é ensinar a vocês uma ferramenta extremamente importante, bastante utilizada nas organizações empresariais e que vocês podem usar em escolas e até na vida pessoal de vocês. Se chama a matriz SWOT, a sigla SWOT vem de palavras em inglês, né? Então, S de strongest, W de weaknesses, O de opportunity e T de threat. Então, são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Vamos devagarzinho tentar entender como é que funciona isso. Deixa eu mostrar direto a matriz, fica mais fácil para vocês entenderem. Fatores que a gente consegue controlar e que só dependem da gente são as forças e as fraquezas, são chamados fatores internos. É aquilo que você consegue gerenciar para melhorar e aquilo que você consegue gerenciar para deixar de ter, no caso da fraqueza. E os fatores externos são aqueles que, independem da tua vontade, eles vão acontecer. Especificamente no caso das oportunidades, a gente tem que ficar de olho no que acontece e, no caso das ameaças, tentar minimizar o impacto. Então, vamos dar um exemplo bem prático, tá? Vamos supor que uma força que a gente tenha é a participação dos pais. A gente consegue fazer com que os pais realmente sejam parte importante da nossa gestão democrática e, com isso, a gente consegue trazer os pais com mais facilidade. Uma fraqueza, a gente ainda não tem professores em número suficiente para poder fazer um nivelamento escolar de melhor qualidade, a ponto de crianças, de alunos vindo de outras escolas, poderem ter uma ajuda para que não sofram na sua entrada na nossa escola. É possível melhorar essa fraqueza? Sim. A gente tem que envidar esforços, criar projetos para ter mais um professor ou para poder melhor utilizar os professores que a gente tem na escola. Um outro exemplo bem mais simples. Algumas pessoas falam inglês fluentemente, não é todo mundo que fala inglês fluentemente. Enquanto poucos estiverem falando inglês fluentemente, isto é uma força. Quando muitos estiverem falando inglês fluentemente, deixou de ser uma força, porque é algo comum para todo mundo. Há uma fraqueza. As pessoas com quem eu convivo não são muitas, mas algumas falam inglês fluente. Eu não falo. Ora, é possível aprender inglês? Sim. No momento que eu aprender inglês, eu vou estar junto com aquelas outras pessoas. Isso vai deixar de ser uma fraqueza, mas também não vai ser mais uma força, porque várias pessoas estão falando inglês. Tá, e aquelas pessoas que já falavam inglês antes de eu aprender, será que elas ficaram paradas no tempo? Não. Essas pessoas, por exemplo, foram aprender espanhol. Então, elas já estão com um segundo idioma, além do inglês, e eu agora finalmente só consegui. Então, elas adquiriram uma nova força, que é o espanhol, enquanto eu só tenho o inglês. Certo? Então, os fatores internos eu consigo gerenciar, os fatores externos eu não consigo gerenciar. No caso das oportunidades, hoje nós temos um ambiente externo que a gente consegue saber o que está acontecendo e vamos supor que nossa escola seja uma escola de ensino médio. Um fator externo interessante é conversar com as empresas que estão na nossa região e descobrir que tipo de formação essas empresas desejam que nossos alunos tenham. E eu, graças a essa informação, vou começar a criar disciplinas ou conteúdos em disciplinas já existentes para reforçar, ou então fazer oficinas, fazer eventos em que os nossos alunos consigam adquirir aquelas competências para aumentar a sua chance de empregabilidade. Uma ameaça, uma mudança na legislação, eu tenho como fazer isso? Não. Uma enchente, eu tenho como evitar isso? Não. O aumento do dólar que impactou, por sua vez, na chance de adquirir novos computadores, porque parte dos insumos que entram dentro de uma fabricação de um computador são itens que vêm de fora. Bom, eu tenho como evitar isso? Não. Então, como é que eu faço para minimizar uma ameaça?
eu tento perceber o quanto as minhas decisões podem influenciar na diminuição que aquele impacto de ameaça tem na gente. Então, vamos supor que a minha região tenha sofrido uma enchente. Uma das ações que eu posso evitar ter uma nova enchente na minha escola é solicitar à prefeitura que se planeje para mudar aquela escola de lugar, ou que crie as condições necessárias para evitar que a água torne a invadir o local onde está a escola. Gente, a gente pode usar a análise SWOT para absolutamente tudo. Qual é o grande problema da análise SWOT? É a nossa capacidade em admitir as nossas fraquezas, aquilo que a gente não é bom. Isso é preciso fazer um meia-culpa, ser humilde e realmente construir num diálogo para saber quais são as fraquezas da nossa escola e o que a gente tem que fazer para fazer com que essas fraquezas deixem de existir. Elas não necessariamente vão virar uma força, mas no momento que deixar de ser fraqueza, a escola como um todo ganha, né? E é possível até fazer uma análise SWOT para a carreira. No caso de vocês, por exemplo, vocês hoje têm um ponto fraco. Vocês querem ser gestores escolares, mas ainda não têm formação. E vocês estão estudando com afinco para que no final de 2 anos vocês tenham essa formação e aí ela, como poucos têm essa formação, vai ser um ponto forte. No momento que muitos colegas professores tiverem a formação de gestão escolar, deixou de ser um ponto forte, mas o fato é que também não vai ser mais um ponto fraco, né? Mas o que eu posso fazer com esse curso além de ser gestor escolar? Por exemplo, é uma oportunidade, se eu me formo como gestor escolar e ponho isso em prática, eu me torno de fato um gestor escolar, o que me impede de fornecer consultoria para outras escolas e ganhar inclusive dinheiro com isso? Nada. Escolas de outras regiões que têm pouquíssimos gestores escolares profissionalizados como vocês, que estarão assim que se formarem, é uma oportunidade importante. Uma ameaça, se decidir que de agora em diante só profissionais da administração poderão ser gestores escolares. Tem como fazer alguma coisa a esse respeito? Bom, vocês têm como minimizar, por exemplo, movimentar a opinião pública para mostrar que isso não é necessário, ok? Então, acordem, existe uma ferramenta maravilhosa que depende de discussão, é uma ferramenta que não pode ser utilizada sozinho, principalmente na discussão dos pontos fracos, e eu sugiro firmemente que vocês comecem a utilizá-la de forma coletiva, para que as pessoas possam discutir, porque ela ajuda a refletir sobre as coisas que existem na escola. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e sempre à disposição de vocês em caso de dúvidas. Um grande abraço a todos.